Salve, salve, web amigos! Estamos começando mais um Papo Empreendedor para você, ao vivo pelo Facebook, nas páginas do Conexão 013, Viver em São Vicente e também no Jacaré de Tanga. Ainda no YouTube e no Twitter, pelo canal @013 Conexão. Tudo ao mesmo tempo e de forma simultânea, para que você fique por dentro das principais notícias do mundo empreendedor. E hoje, conosco na nossa competente bancada, Renise Gomes. Boa noite, Renise. Boa noite. Luiz Leal. Boa noite, Vanessa. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Ari Brito. Boa noite. Um prazer, Vanessa. Vitor Languidi. Boa noite, Vanessa. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite, dividir a bancada aí com tanta gente boa. Hoje só feras. Olha só, vocês que tiverem algumas dúvidas, conforme nós estaremos conversando, fiquem à vontade, mandem as suas perguntas pelo Conexão, que nós estaremos respondendo todas as perguntas de vocês, web telespectadores. Façam seus comentários e suas sugestões. E hoje nós vamos começar falando um pouco sobre o pânico. O pânico que as pessoas ficaram com o coronavírus sobre investimento. Então, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? O que eu vou fazer com o meu patrimônio? Eu vou colocar ele na poupança de novo? Será que o governo vai confiscar o meu dinheiro? Ai, meu Deus, não é? Eu vou investir? Com esse coronavírus, os investidores entraram em pânico e começaram a se lançar na onda de vendas de ações em todo o mundo. Isso, inclusive, aconteceu no Brasil. Vitor, você pode comentar para a gente sobre esse fenômeno? Vamos lá. Na verdade, assim, Vanessa, o investidor brasileiro, ele é um investidor, a bolsa em si, ele é uma bolsa recente, é uma bolsa nova, né? O investidor, ele não tem muito conhecimento ainda na parte de investimento, principalmente em bolsa, tá? A gente está falando de bolsa aqui, mas na verdade o coronavírus ele acabou afetando todo o mercado de investimentos, né? A bolsa em si não é só o ativo que preocupa mais a gente, porque quem investe em bolsa sabe que tem algum tipo de risco. O que acaba preocupando mais é quando ativos de renda fixa começam a ter desempenho ruim, né? Em algumas situações até negativo. Porque o investidor de renda fixa acaba tendo uma ideia de que a renda fixa é fixa, mas na verdade ela é fixa só se levarmos até o fim do papel ou alguma coisa do tipo. Então, parece que o brasileiro está sendo forçado a ter uma educação financeira melhor, né? Então, a gente vê muitas pessoas indo atrás de conteúdo, indo atrás de assessores para entender um pouco mais como que funciona, o que está acontecendo, o que fazer. Isso é um sinal muito positivo, né? Algo que, com certeza, depois de tudo isso, a gente vai sair muito melhor do que a gente estava na questão de educação financeira, né? As pessoas vão entender melhor sobre renda fixa, sobre bolsa, sobre juros, sobre moeda, sobre vários outros papéis aí vários outros ativos que existem no mercado, né? E para quem tem uma de carteira mais diversificada, investe um pouquinho numa coisa, um pouquinho em outra, acabou não sofrendo tanto quanto alguém que tivesse só na bolsa, por exemplo, né? Então, esse é um dos fatores importantes aí na hora de fazer um planejamento financeiro, tá? Eu queria, ainda falando sobre isso, eu queria falar um pouco do que é essa oscilação, né, que o pessoal resgata em momentos de crise. A gente tem que pensar que as empresas que estão listadas na bolsa são grandes empresas, né? Algumas delas são empresas que dificilmente vão quebrar ou alguma coisa do tipo. Então, a oscilação do preço dela, se você está convicto daquela empresa, é como se você entrasse numa loja de sapato e aquele sapato que custava R$100 está custando 50. A qualidade dele não mudou, é um sapato que você gosta, só que ele está mais barato hoje. Então não é porque você comprou ele a R$100 no passado que hoje ele vale menos. Ao contrário, você vai lá e compra outro, só que de outra cor talvez,
mas você vai lá e compra 50, você compra 2 agora, em vez de comprar um pelo mesmo preço. Então, essa é a mentalidade que a gente tem que ter quando investe em bolsa. A gente está sendo sócio de uma empresa e hoje ela está em liquidação. Hoje ela está num preço menor do que o que ela valia antes. Então, a gente vai lá e tem até grandes oportunidades aí, a gente vê na bolsa principalmente. Sim. Ari, você acredita que o lado emocional contribuiu para que as pessoas pensem dessa forma na época do isolamento e o meu investimento? Olha, Vanessa, assim, eu acho que tem uma coisa que o Vitor domina bastante, né? Ele trabalhou, a própria Renise também já trabalhou no mercado financeiro, né? Na parte de bancos e tal. A questão da inteligência emocional é fundamental, principalmente em segmentos onde a gente precisa ter muita racionalidade e muita tranquilidade para a tomada de decisão, né? Então, nesse momento, baixa o desespero e as pessoas acabam fazendo muitas coisas erradas. No caso do mercado de capitais, né, é muito comum, por exemplo, as pessoas que de repente estão já investindo um tempo e que não têm orientação, acabarem caindo nessas armadilhas, de repente querer se livrar de alguns papéis, tal, achando que de repente agora tudo vai desandar e acabar fazendo maus negócios, né? Então acredito que sempre, né, a inteligência emocional é importante, mas no caso especificamente desse momento, principalmente no mercado empresarial, né, já que a gente está falando, né, num programa para empreendedores, é importante a gente ter, que a gente falaria, né, de sangue frio, que na verdade não é sangue frio, mas é ter uma inteligência emocional para a gente poder efetivamente entender o que está acontecendo, analisar e tomar as decisões nas medidas certas. Por isso que eu sempre gosto muito de elogiar o trabalho que o Vitor faz, né, que a gente sempre comenta, né, assim, você ter uma boa orientação nos momentos certos é importantíssimo. Uma pessoa que está navegando nesse mercado de capitais nos dias de hoje, ou mesmo no mundo dos negócios, e não tem uma consultoria, não tem uma orientação, a probabilidade de fazer coisas erradas é muito grande, justamente por não ter esse controle emocional que é tão importante nesse momento. Sim. Luiz, você investe? Sim, e na verdade o serviço, eu posso falar do serviço do Vitor até como um testemunho, né? O serviço dele, mais do que uma simples consultoria, só de qual ação comprar ou qualquer coisa do tipo, né? Eles fazem uma análise realmente da tua situação, veem a parte tributária, qual o melhor caminho, a parte legal, e acaba te dando uma assessoria muito maior do que simplesmente de investimento, né? Ele acaba cuidando de toda a tua vida financeira. O quanto você precisa de liquidez todo mês, o quanto você precisa ter investido para crescer teu patrimônio no tempo, enfim, um trabalho bem completo que eu recomendo muito, formado por profissionais lá no escritório. Depois acredito que ele vai falar, mas não é só o Vitor, né? Existe uma equipe grande aí que participa de todo esse processo. E é um serviço que eu não conheço outro semelhante na Baixada, assim, eles estão realmente de parabéns lá na Argos. Muito bom. Renise, você gostaria de falar a respeito da parte emocional da pessoa nessa época de pandemia e a necessidade de tomar decisões muitas vezes rápidas como investimento? Não dá às vezes para você esperar de um dia para o outro, mas você tem que tomar essa decisão sabendo que de repente você está numa situação de mercado atípico. Como que funciona esse lado emocional? Então, juntando um pouquinho, né? A inteligência emocional, né? A gente diz que primeiro vem um pensamento, depois a emoção, para depois a atitude e o comportamento. Então, eu preciso cuidar do meu pensamento para equilibrar essas emoções e tomar as decisões corretas, né? Seja na área financeira, que aí a gente tem o Vitor, que vai nos dar uma consultoria, vai nos apoiar. E o Vitor começou com uma frase, que a gente saia melhores deste momento. E esse é o nosso objetivo, né? Todos nós que estamos aqui cuidamos de desenvolvimento das pessoas, cuidamos de treinamentos, eu cuido também do coaching individual e nós queremos sair melhores, não só na área financeira, como na área emocional, como nas empresas, nos negócios, né? E como que eu faço isso? O que eu posso fazer para me
equilibrar, ter inteligência emocional e sair melhor de uma crise como essa que estamos vivendo. Sim. É para que a gente reflita, né? Tem que aproveitar o melhor do pior, não é verdade? Vitor, o que você indica hoje para investimento? Mudou o mercado a ponto de, numa época de pandemia, orientar de forma diferente o cliente? Então, exatamente essa é a pergunta que mais tem feito para mim, né? Apesar de eu sempre ouvir essa pergunta, hoje em dia a gente ouve muito mais, né? Mas a gente tem que pensar que o mundo está vivendo um negócio diferente, que nunca foi vivido antes. Então a gente não tem ninguém vivo que possa falar pra gente, olha, passei por isso e acho que naquela época a gente pecou em tal coisa e deveríamos fazer tal coisa. Não temos ninguém que poderia dar esse tipo de testemunho. Então, o que a gente trabalha é com probabilidades, com possibilidades de eventos futuros. E atualmente, além de oportunidade em bolsa, que eu já comentei aqui, a questão de ter um preço mais baixo numa ação, eu vou comentar uma, mas não é nenhum tipo de recomendação de compra, mas um Banco do Brasil, por exemplo, se ele fechar todas as agências, liquidar todos os ativos que eles têm, pagar todos os credores, receber tudo que tem para receber, o que sobrar, se ele distribuir por todos os acionistas, vai dar aproximadamente R$ 63 por ação. Só que hoje a gente vê uma ação do Banco do Brasil sendo negociada a 30. Né? Então, a mesma coisa acontece com a Petrobras. Petrobras, se ela encerrar todos os ativos dela e tudo mais, vai dar algo próximo de R$ 60 também. Só que hoje está sendo negociada a 16, 17 reais. Então, assim, para quem tem um pouco mais de apetite ao risco, a bolsa parece ser um ativo bem interessante. Parece ser um ativo bem interessante. Para quem é um pouco mais cauteloso, os ativos de renda fixa, eles estão tendo uma abertura de ganho muito grande. Por exemplo, hoje a gente vive numa taxa de juros perto de 3%, 3,75%. Né? Isso é o preço do dinheiro atualmente, é o quanto que o governo vai te pagar caso você empreste dinheiro para ele. E é uma tendência de queda, então a gente acredita que ela vai fechar próximo de 3% até o final do ano. Então, se você emprestar dinheiro para o governo, você pega 3% ao ano. Porém, o governo não vai poder manter isso por muito tempo. Ele vai ter que aumentar essa taxa em algum momento, porque senão ele começa a gerar inflação. E aí a gente já passou por momentos de inflação lá atrás. Eu não estava ainda economicamente ativo, mas passamos por momentos ruins de grande inflação e vimos que não é boa a experiência. Então, para controlar isso, ele vai ter que aumentar a taxa de juros. Então, os papéis de renda fixa que estão sendo emitidos hoje estão sendo emitidos a uma taxa de juros bem alta. Então, é você garantir um preço logo na partida bom. A gente tem papel aí pagando 9%, 10% ao ano. Sendo que se você emprestar para o governo, você vai ter 3%. Sim. Luiz, quando você procurou assessoria profissional para investir o seu dinheiro, afinal de contas é um dinheiro suado, né? É aquele dinheiro que a gente sabe que, nossa, tem que realmente render. Quais foram as características que você procurou nesse profissional? Porque primeiro a gente tem que ter confiança. É o seu patrimônio na mão de uma empresa. Então, quando você fechou o seu negócio, como que você fez essa avaliação? Estou entregando o meu patrimônio. Bom, primeiro por conhecer o Vitor, né? A pessoa do Vitor, que é nosso parceiro no BNI, que é meu cliente lá no coworking, que está no mesmo prédio comercial que eu, então, primeiro por conhecê-lo. Segundo, por saber que a Argos administra hoje um patrimônio aí de 300 milhões de reais, né? E não é qualquer assessor e qualquer escritório... 450, já aumentou um pouco. Então. Então, 450 milhões. Você vê que o porte da empresa, né, não é um aventureiro que está no mercado.
terceiro, pela quantidade de profissionais que tem. O Vitor, ele tem uma equipe realmente que o auxilia e que dá todo o suporte aí. Ele já vem da área financeira, né? Ele já tem anos de experiência, já passou por bastante coisa, mas ainda assim tem uma equipe bem completa que vai auxiliar na parte tributária, na parte contábil, enfim. E por fim, pela quantidade de investimentos que eles têm, né? Eu tinha um tipo de investimento só, e hoje a gente analisa aí uma forma de diversificar. O meu perfil é justamente o da segurança, né? Então, de forma segura de colocar aí esse valor para render um pouco mais. Ari, você percebe que a parte de investimento de uma empresa nada mais é do que uma parte também estratégica do negócio. Como que o empresário ele tem que analisar o seu negócio de uma forma com que ele entenda que investir é necessário? Porque o que a gente percebeu agora na pandemia? Muitas empresas não tinham investimentos e não tinham condições de, por exemplo, se hoje o governo falar que vai ficar mais 2 meses fechado, essas empresas tiveram que buscar, de repente, recursos financeiros para conseguir se manter. E se tivesse essa educação financeira, hoje poderiam estar numa situação diferente. Então, como que é isso com relação ao empresário e estratégia do negócio? Primeiro, eu voltaria um pouco atrás, né, nessa questão do financeiro, porque acho que não é só o financeiro, mas do ponto de vista de gestão da empresa como um todo e do empreendedor, muitas vezes a gente tem um perfil do empreendedor brasileiro que é um perfil daquela pessoa que estava trabalhando numa determinada empresa, aí conseguiu de repente um recurso, montou a empresa dele, e às vezes falta um pouquinho de planejamento. Tenho percebido isso, converso muito com outros consultores, com pessoas que trabalham especificamente com isso, e a gente sente que muitas pessoas acabam indo assim, apagando incêndio conforme surgem os incêndios. E nesse momento são justamente, e a grande maioria das empresas é assim. E aí eu sinto que nesse momento essas empresas são as que mais sentem, porque imagina uma pessoa que estava trabalhando praticamente com fluxo de caixa ou capital de giro já bem apertado, de repente entra um momento que você vai ficar um tempo sem caixa, sem receber, né, um determinado recurso, ou até sem abrir, como algumas empresas aconteceu isso, empresas, por exemplo, lojas dentro de shopping, tudo. Essas empresas, elas muitas vezes não estavam preparadas para ficar alguns dias parado, muito menos meses, né? Então, quando a gente faz uma previsão de planejamento e aí a gente vai fazer as previsões de fluxo de caixa, quanto que vai ter o investimento, quanto tempo vai ter esse retorno. Diria até que, eu estou falando aqui, acho que para todo mundo que é da área sabe o que é um plano de negócios, né? E aí, assim, no plano de negócio, obviamente, a gente não quer imaginar uma pandemia e nem que um dia havia um decreto que as empresas iam fechar. Mas a esse nível, né, de legislação, tá, uma ameaça muito grande para se colocar lá num plano de negócio. Mas a verdade é que qualquer bom empresário, nesse momento, tinha um pouquinho de reservas, né, seja no investimento ou seja efetivamente num recurso próprio mesmo, que de repente agora pode se acomodar e ficar numa posição um pouquinho menos desconfortável do que a grande maioria. Porque, sinceramente, pelo que eu tenho conversado com muitos empresários nesse momento, muitos estão pensando assim, olha, se continuar mais um tempo, né, com esse isolamento, com lojas fechadas, eu não sei o que vai acontecer. Por isso que a gente vê aí, de certa forma, um desespero de pessoas fazendo carreata, pessoas pedindo para reabrir o comércio, porque não é uma coisa assim porque a pessoa é chata nem nada, é porque realmente a pessoa está vendo que a água está já passando do umbigo e daqui a pouco vai ficar numa posição desesperadora. Então, assim, para mim, eu acredito muito que independente da questão financeira, existe o plano de negócios e o planejamento estratégico da organização, da empresa, que são fundamentais para que uma empresa possa desenvolver. E esse é o momento da prova disso. As empresas que estavam planejadas, de certa forma, elas têm um pouquinho, algumas alternativas para lidar nesse momento, e as que estavam praticamente empurrando com a barriga, e aí aquela coisa de cada incêndio apagava, agora eu diria que vai ter um incêndio bem grande para apagar. Não é simplesmente entrar no banco, pegar um recurso, ir lá levantar um capital de giro, alguma coisa assim, achar que vai solucionar o problema. É muito mais grave do que efetivamente muitos estão pensando. Sim, Renise, muito se fala que o povo latino é um povo caliente, né?
é caliente também na tomada da decisão. Não usa muitas vezes a razão e atropela com a emoção. Como que você está encarando isso hoje com o que nós estamos vivendo? Então, eu estava ouvindo o Ari falar sobre a gestão empresarial e 80% do meu público são empresários. Eu já trabalho online há bastante tempo, seja com mentoria de líderes, seja com atendimento de coaching individual. E o que eu vejo é essa fala do Ari, ela veio bem em cima mesmo. Aquele que tem uma empresa estruturada, né, com a gestão estratégica, com plano de negócios, ele consegue ver, às vezes, alternativas diferentes, né? Aquele que estava vendendo para sobreviver fica aí muito mais difícil, né? Por isso é que a gente precisa ver sobre a questão financeira que o Vitor trouxe, ver sobre a questão legislativa mesmo, que o Luiz trabalha muito bem com a questão de RH terceirizado, então ele pode orientar o que a empresa pode fazer nesse momento, né? E o Ari e eu trabalhando essa questão emocional, né? Neste momento, a tomada de decisão, ela tem que ser... por isso que o coach ajuda muito nesse sentido. A tomada de decisão do empresário, ela tem que ser revestida de muita cautela, de muito cuidado, uma visão de futuro, que fazer, que alternativas tirar. Eu tive uma cliente que começou na semana passada, ela só trabalhava de forma presencial, vamos dizer assim. E ela, então, ficaria sem nenhum rendimento. E quando a gente começou a trabalhar no coach, tirar o que ela poderia, que alternativa, como que ela faria, ela mesma, porque o coach não dá resposta, né? Ele não é uma consultoria. Ela mesma descobriu uma forma de fazer um trabalho online que poderia ajudá-la nesse momento e trazer uma solução imediata para ela. E foi o que aconteceu. Ela logo depois... 2 dias depois já me mandou, olha, implementei aquilo, estou fazendo. Então, é essa busca de novas alternativas, né? De forma equilibrada para chegar lá. É porque o empresário, ele tem que pensar não só na empresa, mas aí vem o lado humano, né? Ele ajuda várias famílias, ele tem a família dele. Então, pesa no ombro do empresário neste momento... não só o que vai acontecer com a empresa CNPJ, mas como ele administra todos esses RGs, vamos dizer dessa forma, né? Porque ele vai impactar na vida de muitas pessoas. Então, essa decisão que ele vai tomar, ele tem que tomar sabiamente, vai impactar num universo muito maior, que não é só a vida dele. Exatamente, Vanessa. É a família dele e a família de todos os funcionários envolvidos, né? Então, isso acaba trazendo um estresse grande, uma preocupação muito grande, e ele tem que definir qual é a melhor forma de agir nesse momento, o que cada um especificamente vai poder fazer. Vitor, saindo da bolsa, hoje dá para se falar ainda em investir em ouro? Tem pessoas que ainda falam nisso, né? É verdade. Olha, o ouro, ele é o ativo da segurança, né? Ele até é o mais usado lá fora como ativo de segurança do que aqui mesmo no Brasil. Aqui o pessoal especula mais ouro, né? Quando na verdade a gente deveria utilizar ele realmente como um ativo de segurança. A gente tem feito várias lives aí com gestores de fundos, com economistas, com uma série de pessoas que fazem gestão de grandes fundos, né? E assim, a gente não tem um consenso entre eles. Tem gestor que acha que o ouro já está caro o suficiente para não trabalhar mais com ele, que não dá mais para entrar nesse patamar como um ativo de proteção, até porque o ouro ele já nem está protegendo tanto a carteira, porque caiu tanto, enquanto um ativo cai 50%, 60% de preço, 60% de queda, o ouro sobe 20%. Então ele acaba não protegendo tanto uma carteira. Então tem gente que já está achando que está muito caro,
e tem gente que está achando que não, independente de preço, é um ativo de segurança que para daqui 10, 15, 20 anos ainda vale a pena ter. Nós temos a gente tem uma opinião de que o ouro é ouro, então tem que compor o portfólio pensando em proteção, porque em momentos como esse, por mais que ele não redie, né, por mais que ele não proteja totalmente a carteira, ele dá uma segurança para uma parte dela, pelo menos. Ok. E você pode falar para a gente qual a diferença hoje de você procurar uma assessoria profissional para investir o seu dinheiro do que você simplesmente ler alguma coisa no YouTube e começar a investir sozinho? Então, hoje a gente tem que tomar uma série de cuidados, porque aparece guru para tudo que é lado, principalmente em momentos de bonança, né? Então, momentos de bonança, todo mundo ganha dinheiro, tá fácil, vamos lá, investir na bolsa, a bolsa estava subindo. Tem alguns que já sumiram, né? Agora, na pandemia sumiram, a gente não sabe se acabou o conhecimento ou o que aconteceu, mas acabaram sumindo. Mas, assim, é importante você ter uma assessoria que seja competente no que faz e que seja uma relação duradoura. Eu não quero que os meus clientes sejam meus clientes para investir aquele recurso naquele momento e acabou. Não, é o que o Luiz comentou. O nosso negócio ele é muito maior do que isso. Eu quero estar do lado do meu cliente em todas as tomadas de decisões financeiras, né? Então, eu quero apoiá-lo na sucessão do patrimônio dele com a família, para ver se o patrimônio, se está sendo feita a sucessão da melhor forma, para que o patrimônio dele evolua conforme a inflação, que não deteriore. Então você precisa pegar alguém que você tenha confiança e que tenha algumas certificações. Atualmente, no mercado financeiro, nós temos uma regulação aqui bem rígida, né, que exige que o profissional que atua no mercado financeiro tenha algumas certificações. Eu sou certificado como especialista de investimentos pela Anbima, que é o órgão que autorregula isso. Sou certificado também como agente atua no mundo de investimentos pela Ancor, que é outro órgão que autorregula o mercado, é autorizado pela CVM. Então, para a gente poder atuar, a gente precisa ter autorização da CVM. Então, o primeiro cuidado é esse, é verificar se o profissional está certificado, está autorizado a falar o que está falando, para que você não tenha a quem recorrer caso aconteça alguma coisa. Ok. Ari, explica pra gente o seguinte. Você trabalha com emocional, com treinamento das empresas, né? O emocional, com esse isolamento, mudou. A gente estava falando, sim, que as pessoas estão ficando, às vezes, mais emotivas e aí quer resolver tudo na hora. Mas você percebe, é que eu quero fazer um link com uma outra pergunta. Você percebe que hoje o empresário que investiu antes na pandemia em cursos, em treinamentos, em formação, está conseguindo passar de uma forma melhor isso que a gente está vivendo? Olha, a resposta mais óbvia seria que sim. Assim, a minha questão é aquilo que eu falei até na pergunta anterior, é que assim, se as pessoas estavam preparadas para essa imersão tão violenta que a gente sofreu. Porque assim, eu, por exemplo, dentro do meio universitário, o professor universitário dava aula presencial e eventualmente uma aula à distância, no EAD. De repente tudo virou mediação digital, então assim, a gente nem fala mais EAD, a gente está dando aula ao vivo, né? Como a gente está fazendo programas de televisão aqui. Então, assim, os próprios veículos de comunicação estão se adaptando. Eu acho que isso, para te falar que treinar tal para esse tipo de momento é muito difícil e até seria, de certa forma, prepotente da minha parte achar que, por exemplo, treinamentos teriam resolvido. Claro que existe a questão do home office, né? E aí o home office tem pessoas que estão mais preparadas do que outras mas por questões de habilidades, de competências, né? Aí a Renise até pode depois completar de forma mais
mais pontual, mais pragmática, que é a questão da disciplina, da organização. Então, a gente tem competências que a gente vai trabalhando nos nossos colaboradores e essas competências, nesse momento, são preponderantes para que se sobreviva no home office. Então, por exemplo, uma pessoa que estava no escritório que já tinha determinadas competências, para mim, eu sempre destaco organização e disciplina, se já se trabalhava essas soft skills, vamos chamar assim, né? Aí, de certa forma, essa pessoa, quando foi para o home office, ela se adaptou melhor. A mesma coisa em questão da resiliência. Então, assim, uma resiliência maior de você ter que, de repente, superar muitas dificuldades. Existem dificuldades que a gente tinha no escritório, no nosso cotidiano, que a gente já estava meio acostumado a superar. De repente, a gente agora tem desafios assim, eu preciso estar em casa no horário do trabalho, em determinado horário, e naquele horário, embora eu esteja em casa, por mais que eu organize um espaço, existe a demanda da casa que não pode se misturar, e isso envolve a questão da organização e da disciplina. Então, assim, eu diria que é bem difícil imaginar que as pessoas estavam preparadas para esse momento, mas não há dúvidas que algumas competências eram importantes e são importantes para esse momento de migração. Agora, por outro lado, como a gente fala de treinamentos, né, tanto treinamentos, né, que é a minha área, como a parte de coach, propriamente dito, o coaching, ele ajuda muito nessa parte, aí talvez jogar a bola aí para a Renise, né, levantar a bola para ela, porque de certa forma nesse momento as pessoas que não estavam trabalhando muito essas habilidades e essas competências, talvez seja o momento ideal agora, né, no meio dessa maluquice, dessa pandemia, de começar a fazer um processo, se não começou ainda, começar um processo de coaching para poder ter uma ajuda profissional e aí sim estabelecer todos esses parâmetros para poder conviver melhor com esse home office. Eu queria completar, Vanessa, pode ser? Sim, claro. Então, levantei a bola, Renise. Jogou a bola, eu tenho que pegar, né? São duas coisas. Ninguém estava preparado para esse momento mesmo, né? Mesmo aquele empresário que tenha muita gestão, muita disciplina, ele nunca sonhou, acho que nenhum de nós, em trabalhar home office de vez em quando, alguns funcionários, né? Isso é uma coisa, mas da forma que está sendo hoje, acho que nunca foi pensado. Então, realmente, aquele que já tinha uma organização, uma disciplina, ele começa com um pouco mais de facilidade, mas mesmo assim, ele precisa desenhar essa nova rotina, tanto para ele, para os funcionários, até para a própria família, para limitar os espaços, os horários, né? Então, isso que ele está falando do coach é fundamental, porque